Oi! Oi, oi, oi! Vou esperar só a Rê entrar aqui pra já chamar ela na nossa live. Oi pra todo mundo. Oi, Rê! Tô aceitando aqui a Rê. Deixa eu já. Tá me vendo aí? Oi, agora sim, tudo bem? Ah, saudade, tudo bem, e você? Tudo bem? Pois é, a gente vai demorar pra matar essa saudade, né, Rê? Ai, tomara que não. É, vai passar rápido. A gente tá cheio de atividades aí nessa quarentena. Sim, com certeza. E por aí, como estão as coisas? Peguei a minha cola aqui, ó. Ah, por aqui tá tudo ótimo. A gente tá trabalhando muito e rodando mais a parte virtual aí, mas mesmo assim tem várias coisas que vão empacando por conta do sistema mesmo, né? Por exemplo, correio, a gente tem que tomar um cuidado super Sim. extra com tudo, mas faz parte, é melhor, acho que quanto antes a gente ficar recluso de verdade, a gente respeitar tudo isso, antes a gente sai. Ai, tomara. E Torcendo vocês para por isso. aí? Tudo bem. A gente está aprendendo a conviver, né? Já trazendo um pouco porque a gente vai falar, reaprendendo a se conhecer e a conviver e a se tolerar, que também É pelo importante. próprios acontecimentos, né? A É. gente tinha desaprendido um pouco, mas estamos caminhando. Ai, que bom. Então, ó, vou falar um pouquinho de mim para quem entrou através de você e não me conhece. Meu nome é Tá? Rebeca, eu sou estilista da marca Keko Baby e eu sou uma das fundadoras aí da nossa casinha. A casinha tem o objetivo de trazer tanto uma curadoria muito legal de produtos para os bebês, quanto uma curadoria para gestante. E a gente oferece também diversos talks e serviços. Um deles é a consultoria de estilo que eu também que aplico, né? Eu sou consultora de estilo e a gente entende que a mãe passa por um momento que precisa se reconhecer é, após a gestação e a gente está aí para dar todo esse suporte que a mãe precisa. Me fala um pouco de Sim, você, super Rê. importante. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu estou atuando há uns quase 4 anos na Share Treinamentos, que agora estou pensando, né? Já estou trabalhando para mudar para desenvolvimento humano, que eu acho que faz mais sentido. Então, trabalho nessa parte de psicologia organizacional, então, trabalhando as pessoas para tanto na parte de recrutamento, de desenvolvimento, então, para trazer mais aí resultados para empresas através das pessoas. Né? Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho e fico bastante honrada de poder participar desse trabalho com vocês, que são, assim, exemplos super bacana de liderança e então é muito bacana. A gente tem uma É isso. pessoa que treina bem a gente para ser boas líderes. Ai, me fala, me fala um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o tema aí da nossa live, que é a convivência e a tolerância. sim, eu acho super importante a gente trabalhar esse tema agora, nesse momento que fomos forçados a nos confinarmos, né? Então, assim, é engraçado que a gente escolhe as pessoas, né? Então, eu escolhi meu marido, né? E a gente, dentro dessa escolha, parece que não aprende, na verdade, desaprendeu ou não teve essa oportunidade de convivência tão intensa, que é o que a gente está tendo que fazer agora. Né? Então, assim, a gente está numa convivência extremamente intensa de acordar e de espaço também, né? É, Nessa quarentena.
Então, a gente precisa mesmo, eu acho que aprimorar a nossa capacidade de tolerância. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse exercício da tolerância, da comunicação, né? Também como a comunicação, a maioria das vezes, é o que a gente trabalha nas organizações também, mas a gente trazendo para esse âmbito familiar, a maioria dos conflitos vem dessa falha na comunicação, ou da Com maneira que a gente se certeza. comunica, da maneira que a gente se coloca, né? Ou E da maneira com também que a da gente não se comunica, né, Rê? Exatamente, da maneira que a gente não se comunica. Então, e também falar um pouquinho de inteligência emocional. Então, acho que esses três pilares para a gente trabalhar, para a gente conversar hoje, que é a tolerância, a comunicação e a inteligência, tem muito a ver com o que a gente está passando e quem sabe quem está Sim, assistindo, nos ouvindo e até a gente consiga aprender e passar por esse momento com mais tranquilidade, com mais sim, saúde mental, porque é uma preocupação o que isso vai causa e vai causar na nossa saúde sim. mental, né? E Porque até o desgaste dentro de casa, e fora o desgaste também, eu estava lendo diversas matérias falando sobre como a gente precisa estar preparado emocionalmente para tudo isso, que a ansiedade, por exemplo, é um dos fatores, dos grandes fatores que faz a nossa imunidade cair. Então, é muito importante a gente se cuidar nesse momento, então a gente se preservar em todos os sentidos, né? exatamente. Exatamente. E assim, e a tolerância, já trazendo para o primeiro tema que a gente vai falar, eu acho que ela tem muito a ver com isso, porque assim, é a tolerância dentro da nossa casa, dessa convivência, e também dentro do que está acontecendo lá fora, né? Sim, Então a gente percebe, porque assim, a gente está muito acessando muito mais as mídias, né? Então, assim, a gente tinha o hábito lá já de estar conectado, mas assim, a gente está muito mais conectado sim, agora. E a gente tem informação de todos os lados, e a gente acaba sendo até intolerante em algum momento, ou muito preocupado com muita informação, preocupação excessiva, acesso a muita exato. coisa, que isso vai nos tornando mais intolerante, né? E Sim. também vai nos tornando mais ansiosos e mais preocupados. Então, como que a gente trabalha isso, né? Então, eu acho que a tolerância, ela existe. Qual o olhar que a gente deve dar para ela nesse momento? É identificar que nós somos forçados a essa situação, né? Não Sim, existe como fugir no momento. não teve E é uma programação. programação. E é um trabalho de muita aceitação, né? Então, assim, até nas colocações que a gente vê do que vem de fora, assim, a gente tem que aceitar, né? Sim, É, porque a gente às vezes finge ser tolerante, né? Ou a gente finge que que tá tudo bem pra gente, é, mas a gente, por diversas vezes, é uma tolerância passiva, não é uma tolerância ativa, que a tolerância ativa é aquela que você olha para o outro como um ser diverso e você não só aceita, como você integra ele na sua vida. Né? Por exemplo, tipo, eu aceito homossexual, então para mim tá ok, mas ele lá e eu aqui. é, Você não integra ele na sua convivência. Né? é Então, como que é diferente. É a bom a gente tolerância? saber É essa diferente. diferença. Exatamente, é a tolerância. Eu sou super tolerante, então, eu até tenho amigos negros, até tenho amigos, mas assim, como que você integra, né? Então, É, assim, a tolerância ativa é aquela que você olha e você acha maravilhoso a pessoa ser diferente de você, né? Você olha para o outro e fala, nossa, que bom que ela existe, ela é diferente e ela pensa diferente, né, da gente. Então, em isso algum é momento muito ela me maravilhoso. completa ou não, ou é incrível a forma como ela pensa e é tão diferente de mim. E me fala uma coisa, como que Exatamente. isso está refletindo aí na sua convivência em casa? Me conta aí como está a situação. Então, é um exercício diário disso, de olhar para o outro, porque
realmente é uma situação assim, que a gente não vivia em casa, eu e meu marido e a Mari fica o tempo todo na escola, e o Sérgio trabalha muito, muito excessivamente, eu trabalho muito fora, então assim, a gente está aqui aprendendo a conviver nesse momento. E é engraçado que é um momento bacana que resgata algumas coisas que eu lembro da minha infância, que eu fazia com a minha família, e que, eu não, e que na minha eu nunca tive a oportunidade de fazer. Uma coisa, por exemplo, é sentar na mesa para comer todo mundo junto. Assim, Nossa, eu né? Esses também. dias, né? Então, assim, meu, cada um comia um horário, a Mari comia na escola. Então, a gente desaprendeu a isso. E eu lembro que na minha família era muito forte, assim, na minha infância. Assim, tava meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo para comer. E é uma oportunidade de resgate, assim, Sim. né? Dessa convivência. Mas é um exercício, assim. Então, assim, olhar, às vezes, por exemplo, o Sérgio fica mais nervoso, a Marina fica mais ansiosa. Eu tento sempre entender o que eles estão passando e o que eles estão precisando para criar menos conflito aqui em casa. Ô, A Rê, Mari tá mas me aqui fala ouvindo. uma Então, coisa. Ela tá participando. tá. Oi! Ô, Rê, mas me fala uma coisa. Eles, assim, que já têm essa convivência com você, e você que já traz essa bagagem, toda essa evolução, eles respeitam isso? Eles também tentam te entender? Como que é assim, a relação deles com todo esse conhecimento com que você tem, assim? Na verdade, eu acho que o Sérgio tem muito mais do que eu, né? Então, eu acho que eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo, assim, porque é muito tranquilo, assim, ele é muito tranquilo, muito assim. Ai, como eu posso te dizer? Ele tem uma sabedoria, assim, nesses momentos que eu acho que ele passa para mim. Então, é super tranquilo mesmo. Mas o que eu acho que pega, não sei para você, Rê, mas assim, são as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente janta, daí eu quero esperar que a mesa fique limpa. Daí eu olho, putz, a mesa não se transformou, né? Daí eu falo, ai meu Deus, vou ter que falar, como que eu vou falar? Daí entra a É, comunicação, que a gente vai falar também. Então é isso, mas é mais umas olha, coisas eu vou te falar que eu sou tão evoluída agora, depois de você, pós-Renata na minha vida, porque, gente, eu chamei a Renata aqui porque foi uma coisa transformadora quando a gente se conheceu. Mas eu sou tão outra pessoa pós-Renata que a minha convivência agora tá super pacífica, sabe? Tem muitas coisas que que eu bom. aprendi a pedir, que eu aprendi também que não é no meu momento, que não é Sim, uma coisa muito importante que eu aprendi com você, que não precisa ser do meu jeito, se o objetivo for o mesmo, se o resultado final for o mesmo. Não precisa ser exatamente como eu quero, porque eu sou assim, eu tenho uma situação que para mim foi o cúmulo da neura, que foi quando eu comecei a namorar o Thiago, e um dia a gente foi no shopping, ele foi dirigindo, e quando ele entrou, ele desceu a rampa assim, ele entrou numa baia à esquerda, e eu sempre entrava na do meio, e aí eu fiz pra ele assim, por que você fez isso? Aí ele fez assim, o que eu fiz? Eu falei assim, não é nessa que eu entro na do meio. E aí ele falou assim, adorei. mas Rebeca vai dar na mesma. Eu falei assim, nossa! E aí eu sempre fui uma pessoa muito difícil assim com relação a isso, porque eu tenho manias. E às vezes, e eu Sim. aprendi depois de você que não importa o caminho, né? Se o destino final for o mesmo. Nossa, você sabe que eu estava pensando nisso esses dias? Que a gente fez um trabalho na verdade, mais organizacional, mas parece que foi um preparo, não parece? Que foi um preparo para gente, para vocês, É, assim, até nesse conflito, porque a Raquel falou pra gente outra vez, falou, nossa, eu preciso trabalhar isso mais na minha família, né? Então, assim, parece é, que, tipo, foi um preparo, assim, mas eu, nossa, foi eu muito. gosto muito desses processos que a gente passa, assim, e em muito tempo de empresa a gente foi passando cada hora por um processo, e eu acho que a gente tem, lógico que é a nossa necessidade. Então, quando chega alguém com tanto conhecimento, assim, igual você, e passa pra gente, aquilo se encaixa como uma luva. E eu acho, assim, que isso veio num momento tão bom, porque a gente teve
o momento do aprendizado e agora a gente está tendo o Uhum. momento do amadurecimento. Sim, Sabe? E quando a legal. gente voltar, a gente já vai voltar diferente, assim, sabe? Então eu tô muito Sim, ansiosa para sim, essa legal. volta e para esse Ah, amadurecimento. também. Também, Rê, também. E me E aí, fala. você falar um ah, pouquinho da comunicação. Isso, me fala da Eu quero comunicação. trazer para vocês, então, a comunicação, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo tema. A Maiara entrou aí, já trabalhei com a Maiara, comunicação não violenta para liderança também. Eu sou apaixonada pela CNV, né? Parece que Ah, eu aqueles fiquei negócios que falam, né? apaixonada também. Aí você conta um pouquinho também, né, Rê, da sua experiência, mas assim, a CNV para mim foi muito enriquecedora nesse processo de autoconhecimento e também nessas situações de conflitos, porque às vezes a gente quer se comunicar e a gente não sabe como, não tem coragem de falar o que a gente está pensando, tem uma necessidade de querer impor, né? Então a CNV traz um olhar muito bacana Ou a gente tem para só a essa nossa. comunicação. Desculpa te atrapalhar, Rê, ou a gente tem só a nossa ótica, né? Tipo assim, nossa, mas eu sou tão doce na hora de falar. Tá, você é doce, mas você tá praticamente mandando, sabe? Alguma Isso, coisa. Você tá exatamente. doce na sua cabeça, Exatamente. mas a forma como que você tá falando não tá nada doce e às vezes não é você ser doce para você se comunicar bem, sabe? Então por isso que eu me apaixonei assim pelo CNV, porque tem Isso. uma Você não fórmula. precisa ser fofinho, né? Não é É, falar fofinho, não é falar isso. tipo, isso eu vou falar bonitinho. Não, é falar com sinceridade, assim, É. com empatia e sendo honesto com o que você quer e com o que você sente. Então, eu acho que para esse momento de confinamento, se a gente pode se chamar assim, né, na quarentena que a gente está com os nossos familiares e os nossos maridos, que a comunicação às vezes pega um pouco, ou com qualquer pessoa. A gente deveria, eu acho legal passar o que é a comunicação não violenta para a gente conseguir ser mais, evitar esses conflitos e passar por esse momento mais Sim. tranquilamente, né? Então, na E conta verdade, pra gente, Rê. Conta a fórmula mágica pra gente. a fórmula mágica. Então, essa comunicação ela foi estruturada assim, né, estudada e desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, e ele trabalhou muito nessas questões de práticas restaurativas e nessa prática de gestão de conflitos pela comunicação. Então, ele começou a se perguntar por que pessoas que tinham. Algumas pessoas gostavam de ver o sofrimento de outras pessoas, né? E por que outras, na mesma sociedade, assim, as pessoas que estão na mesma, não gostavam de ver esse sofrimento, né? Eram empáticas, assim, gostavam de ajudar o outro, ou trabalhava de uma maneira mais empática, porque se alegrava com o bem-estar de outra pessoa. Então ele começou a ver uma diferença na fala dessas pessoas, né? Das pessoas que trabalhavam mais, que se impunham mais, e as pessoas que eram mais empáticas. E aí ele começou a trabalhar essa comunicação. Então, a comunicação, ela é estruturada em 4 pilares, assim, né? Que a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E assim, se a gente não tiver tempo, hoje eu falaria só tranquilamente da observação, porque a observação, para mim, eu acho que foi a mais transformadora. E acho que é o que Realmente. mais. Não é? É porque eu E acho que é acho a que é a nossa que maior mais. dificuldade, na verdade. E quando a gente passa a ter uma sensibilidade maior para isso, é, é transformador. Eu acho que isso assim Sim. é transformador mesmo. Porque não adianta nada você ter todos os outros requisitos. Ah, então tá, eu sei a necessidade, eu sei tudo, mas eu não sei, eu não observei o que aconteceu. Porque o meu Uhum. marido fala isso muito para mim, né? Toda essa situação, além do ambiente profissional, a gente traz muito isso para casa e nesse momento é muito importante porque o meu marido fala muito assim para mim, Rê, você tem a capacidade de acabar com tudo em um minuto. Daí eu falo assim, mas eu não tô entendendo isso que você está falando. Ele fala assim, porque você fala assim, nossa, você nunca me faz um carinho. Você,
Uhum. Nunca! E quando eu te fiz um carinho, apagou? Sim, Então, assim, eu acho que essa sim, questão da exatamente. observação, ela é perfeita, assim, quando a gente Sim. exercita. Sim, ela é perfeita. E então, o que que é essa observação? É você tirar da sua fala exatamente essas questões que julgam ou rotulam o outro. É, Né? Então, quando eu falo, a Renata é, sei lá, bagunceira, a Marina é bagunceira, né? O Rodrigo, não sei se é, o Rodrigo tá aí ainda, ele falava, a Marina é bagunceira. Você cria um rótulo e você coloca um julgamento na sua fala é, no que você quer dizer. E aí, o que acontece com isso? Quando eu já entro para uma comunicação, já falando, rotulando a pessoa, ou falando que ela é alguma coisa, colocando o meu valor naquilo, o meu julgamento naquilo, eu já inibo a minha empatia, eu já bloqueio a minha é. conexão. Eu acho que essa é Porque a uma pessoa. palavra muito fácil da gente entender, o julgamento. E assim, e eu Uhum, vejo isso muito nas relações que a gente tem na loja mesmo. É muito de mãe com filho, é um julgamento. É muita mãe sim, já cresce falando assim, nossa, a Rebeca, igual você usou uma vez com a gente esse exemplo, a Rebeca é preguiçosa. Nossa, a Rebeca, ela é mesmo doidinha. Nossa, ela sempre foi a diferente. Peraí, o que que significa a diferente? Eu sou louca, não é possível. Então, assim, essas coisas sim, pegam fundo, assim, na gente, né? sim. E aí a Eu, criança cresce acreditando naquilo. Sim, e eu achei muito legal, eu não sei de quem que eu ouvi a frase, mas ficou na minha cabeça, assim, que quando você rotula a pessoa, e quando você coloca ela numa caixa, quando você coloca ela num saquinho de. Até agora, mesmo com o Covid, a gente tem que tomar muito cuidado isso, para não colocar as pessoas, o infectado, a pessoa parente do infectado, É. entendeu? Você tira o direito dela de ser um ser humano. Ou ai, aquela pessoa tá saindo para trabalhar, igual eu encontrei meu vizinho no elevador, fui levar o lixo. Quando eu voltei, eu falei: Oi, você tá em casa ou tá trabalhando? Aí ele falou assim: Não, eu tô trabalhando. Quase que tipo assim, jura? Meu Deus! E aí eu falei: Não, Exatamente. sabe, não dá pra gente generalizar tudo. Não dá. Então é muito perigoso o julgamento porque ele te coloca, você não dá permissão para o outro de ser, Sim, né? Então assim, e isso acontece muito. Tem a arquiteto que de mais arquitetura falou, isso acontece muito mesmo na relação entre pais e filhos, porque a gente sempre quer que assim o nosso filho corresponda a uma exigência social, assim, né? Então da sociedade, então, a não, gente quer ou que o ele que seja você quer. É o que você o que imagina que você seja bom. quer, Você exatamente. imaginou que naquele sábado era bom acordar às 9, mas seu filho acordou às 11 porque estava muito cansado, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito cruel você colocar um julgamento na fala, porém, é isso que a gente faz o tempo todo. A gente, o É, que coloca na nossa comunicação, no dia a dia, assim, eu me incluo nisso, né? Então, assim, julgamento, comparação, ou você julga, ou você compara, ai, mas seu amiguinho não fez isso, ai, mas seu amiguinho, falando de é, criança, é verdade. ou você julga, ou você compara, ou você exige, ou você nega a sua responsabilidade e põe a culpa no outro, Ô, Rei, né? fala agora, mas fala pra gente como é a forma certa, que é maravilhosa. Na verdade, não tem forma certa, né? Mas então, aí Sim, então começa com a observação. Então, quando você vai tirar da sua fala o que o você julgamento. julga, daí depois você tem que, por exemplo, essa situação, vamos pegar o exemplo da Marina bagunceira. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, a Marina é bagunceira, você fala assim, a Marina, quando ela acorda de manhã, ela deixa a roupa dela jogada no quarto. Então, assim, você não está rotulando, você está Sim, colocando um fato. o fato, o Isso. fato. E aí, e também não são todos os dias, são todos os dias que ela faz isso? Não, então o ideal é você até pontuar assim, ó, de 2 vezes da semana, sabe? Tipo, de 5 dias da semana, 3, ela deixa as roupas jogadas. Aí você tira o É bom a gente julgamento e criar você. essa noção, né, também, de quantidade, Isso, porque. que é exatamente o que eu não Exatamente, faço. Você nunca me faz carinho. exatamente. Calma, eu te faço todo O dia à noite. nunca.
É. Então, assim, tirar da fala esse nunca, nunca, toda vez, tirar essas coisas da fala para minimizar esses julgamentos. E daí você vê essa situação, aí entra o sentimento. Então, assim, como que aquilo faz você se sentir? Como você se sente em relação àquilo, né? Então, eu me sinto triste, eu me sinto angustiada, e depois o terceiro passo é a necessidade, porque ele fala que toda a nossa expressão, da nossa comunicação, da nossa fala, é uma demonstração assim de alguma necessidade não atendida. Então, toda vez que a gente se comunica, a gente está buscando que a gente supra alguma necessidade que não foi atendida, né? Então, Sim. ele trabalha essa parte do você entender o que você precisa. Então, as necessidades, elas são universais. Então, a gente precisa de abrigo, de respeito, de água, de ar. Nesse momento, a gente precisa de segurança. Então, a gente está nesse negócio de medo. Então, a nossa necessidade está muito, muito afetada. E, por último, o pedido. O pedido é importante também na comunicação, porque evita esses conflitos da pessoa ter que adivinhar o que a gente quer que ela faça. Então, Sim. principalmente no dia a dia, né? Então, assim, eu quero que meu marido lave a louça, só que eu não falo pra ele, eu fico bufando na casa, eu lembrei de você também, eu fico bufando na limpeza. Eu vou contar essa. Só que assim, tipo, você pediu, qual que é o seu pedido claro? Se você não tem certeza do que você quer, imagina para a pessoa que você está solicitando. Então, assim, eu acho que o trabalho é também você ter clareza da sua necessidade. Tipo assim, o que eu preciso nesse momento para eu ficar muito Porque feliz? muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Eu só tô irritada com aquilo porque não foi do jeito que eu quis. Tá, mas e o que você queria, sabe? Exatamente. Isso é muito. Isso acontece muito. Isso. Então, a comunicação estruturada seria tipo, exatamente isso. Assim, o que eu observo, o que eu sinto, o que eu necessito e o que eu preciso, né? Então, seria mais ou menos assim, nesse exemplo da Marina. Marina, de 3 vezes que você acorda, de 5 dias na semana, 3 você deixa suas roupas espalhadas no quarto. Isso me faz me sentir muito angustiada, né? Porque eu preciso de organização. Você pode colocar suas roupas no armário? Seria isso, né? Então, assim, é uma estrutura que parece um pouco mecanizada no começo, quando você começa a fazer, mas eu acho que a importância de tudo isso não é a estrutura, mas os passos que você Sim. reconheceu os passos que eles Eu te acho que às trazem vezes a muita gente até clareza. come um passinho ou outro para falar, Sim, mas a partir do momento que você pensa, tudo já fica tão claro na sua cabeça. Eu vou falar do exemplo sim. que você estava falando. Eu Uhum. acordei mais cedo um dia, mais cedo do que eu acordo geralmente, porque a faxineira ia chegar em casa. E aí eu sempre deixo tudo mais ou menos organizado para ela fazer faxina. E aí eu não tinha deixado naquele dia, então eu acordei um pouco mais cedo e fui fazendo tudo, fazendo, faltou a louça. E aí faltava 10 minutos para ela chegar. E aí eu passava aqui na porta do quarto e o Thiago deitado. Eu passava na porta do quarto e passava, e batia uma coisa, e batia outra, batia outra. Aí lembrei de você. Aí eu cheguei, cutuquei o Thiago e falei, Ti, a faxineira vai chegar daqui a pouco. Eu não consegui dar conta de tudo que precisava ser feito antes dela chegar. Você pode levantar e me ajudar a lavar a louça? Gente, ele nem reclamou, ele levantou e lavou a louça. Foi mágico, foi transformador. Pra mim foi Viu? sensacional. A Rá colocou uma coisa aqui que eu acho legal, aí não sei se dá para passar para baixo, Tá. que é exatamente você descobrir, tipo, entrar em conexão com o outro lado. Isso é É, maravilhoso. Tipo assim, porque quando eu me comunico, geralmente, como eu quero, na maioria das vezes, impor uma ideia. sim. A maioria das pessoas, quando se comunica, elas querem que você bata o martelo no que elas estão falando. Tipo, eu Uhum. sou o senhor da razão, né? Então, assim, eu falo, você acata e bate E o sim, martelo e porque eu tenho fala, sim, muita razão sim. nisso que eu tô falando.
E a comunicação não violenta, empática, ela te dá essa oportunidade de você criar o diálogo, a conexão e entender o que outro e perceber o outro. Então, assim, quando você é agressiva na sua fala comigo, o que está por trás da sua fala? O que você, quais são as suas necessidades, né? Então, assim, não é Sim, só como eu me comunico, né? É olhar o outro, isso é super importante, senão essa parte não existe. E entender, ser empático com o que o outro está dizendo e tentar entender a necessidade dele e trazer clareza para ele também do que ele precisa, sim, né? Então faz parte do processo. Então, vamos imaginar, nesse momento de convivência, você percebe seu marido ou sua filha muito angustiada, como que você trabalha, como que você investiga essa necessidade deles? Né? Com a comunicação. Então, assim, o é, que você está sentindo, o que você está precisando, né? O que eu poderia fazer agora para você para é, transformar sua vida mais maravilhosa, né? Então a gente começa a pensar nessa forma de conexão, de dialogar eu acho que tem uma frase também que é de colocar com coragem o que você quer dizer, né? Tipo assim, você ser muito corajoso, porque às vezes a gente não sabe a maneira de falar algumas coisas. E sim, a CNV, ela te dá um caminho porque você não está julgando ninguém, você não está impondo nada, você não está comparando, você está simplesmente sendo verdadeiro com o que você sente e o que você precisa. exato. Exatamente, porque eu acho que às vezes, né, muitas vezes eu sou muito assim, o que tá, eu não entendo antes de você, eu não entendia o que eu queria e e aí eu ficava com um incômodo assim, nossa, mas se eu falar, a pessoa vai pensar o quê? Ai, mas então a gente fica com esses conflitos, por quê? Porque a gente não se colocou ali direito na situação, e porque a gente não entendeu o lado da outra pessoa, e porque a gente não fez esses passos. E a partir do momento que a gente começa a pensar passo a passo, não é questão de você falar passo a passo, não é questão de você andar com uma listinha ali, mas é um Isso, exercício não que é a mecânico, partir é um exercício. é um exercício que a partir do momento que você começa, se faz uma vez, duas vezes, é esclarecedora, assim. Você fala assim, meu, Sim, como eu não fiz esse exercício antes, como eu não parei para pensar na outra pessoa dessa maneira, ou que dessa sim, maneira eu poderia me comunicar muito melhor e alcançar esse objetivo, que eu acho que é o maior estímulo assim para tudo isso, para você se comunicar bem, sabe? sim, com certeza. Tá perguntando se a live vai ficar gravada, eu vou salvar, pode deixar. Mas eu acho isso, eu acho que a partir do momento que você faz uma vez, nossa, você enxerga o É, caminho assim das coisas. sim, e mesmo que, eu acho que assim, mesmo que você não consiga estruturar sua fala nesses 4 elementos, né? Eu acho que a lição de cada componente pra gente já é muito válida. Então, assim, a É, lição da observação, a lição do sentimento, que daí entra. A questão do sentimento entra no outro ponto que a gente vai falar, se der tempo, não sei, não, a gente da vai dar inteligência tempo. emocional, porque você estar totalmente consciente do que você está sentindo. Isso é É. muito difícil para algumas pessoas. Mas isso é uma coisa que a gente devia aprender desde pequeno na escola. Porque depois Sim, que a com gente certeza. aprende que a gente tem um conhecimento, nem que seja mínimo disso, você fica assim, meu, tem tanta coisa que eu sofri até aqui, que eu custei para me comunicar, ou que eu custei para entender mesmo relacionado a mim, que se eu tivesse Sim. aprendido antes, seria muito mais fácil esse caminho. Sim, sim, com certeza. Eu acho que falta muito a gente eu acho que esse momento também dá oportunidade para a gente fazer esse exercício, Rê, de autoconhecimento também. Porque assim, Sim, não é que é um momento assim, não é fácil, sabe? Tipo, não estamos felizes por estar passando por isso de maneira não. nenhuma. Não é Até porque fácil, todo mas mundo tem. Se não tem filho, igual no meu caso, não tenho filho, mas tenho sobrinho, tenho vô, tenho vó, tenho mãe, tenho isso, pai. Enfim, então não é só por exatamente. nós mesmos, é por todo Não, não. mundo. Por todo mundo. Então, assim, só que o que acontece? A gente está numa situação
que a gente, primeiro que eu acho que é uma oportunidade para trabalhar isso, de vir um pouco para dentro, resgatar esse contato com a nossa família que estava sendo perdido por mais distantes. Com a nossa casa também, né? Com a nossa casa, exatamente. E também trabalhar esse autoconhecimento e entender que, graças a Deus, o verbo ser é diferente de estar, né? Então, assim, eu não sou assim, né? Eu estou nesse momento, né? Estamos nesse momento passando por isso. Não somos. Graças a Deus, nós temos essa possibilidade de transformação, de diferenciar isso, de não termos isso. E é muito bom na inteligência emocional, porque as nossas emoções não são circuitos fechados, né? Então, as nossas emoções, elas são construídas, podem ser construídas com novos circuitos. Então, quando a gente começa a entender o que a gente está sentindo, a gente começa a mudar o que somos e como, né? E mudar o que a gente fala, eu nasci assim, eu sou assim. Você entende que eu tô falando? Da personalidade, né? Então, assim, eu posso transformar isso. Eu tenho essa capacidade de transformação. Eu acho que também entender isso é essencial, assim, porque às vezes a gente fala, não, eu sou assim, igual eu a vida inteira. Assim como eu sou extremamente comunicativa e extremamente desenvolta nesse sentido, eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar. Então, por trás de mim tem uma dificuldade muito grande de se expressar. Até por isso que eu sou completamente, assim, espalhafatosa e com essa forma de agir. Porque eu tenho uma dificuldade. Em algum ponto tem uma dificuldade de se expressar. E aí ia ser muito triste se eu sentasse e falasse assim, mas eu sou assim, sabe? Ai, mas eu sou desse jeito. Não, tem tantas ferramentas para fazer a gente mudar, a gente se descobrir, enfim. E eu já fui tão diferente. Há 10 anos atrás eu era tão diferente, há 2 anos atrás eu era tão diferente. Então, acho que é muito rico, né? A gente ir se conhecendo cada vez mais e usando essas ferramentas. Sim, e aí, se a gente já quiser ir para a inteligência emocional, que a gente vai falar, o ponto aí é você entender, assim, você ser totalmente, a capacidade de entender, né, os seus sentimentos. Então, assim, e eu acho que vai muito além disso, o que eu queria falar é porque, assim, o que me deixou com aquele sentimento? Porque às vezes a gente não sabe. Porque às vezes eu tenho uma conversa com você que me deixa meio abalada, aí eu vou lá e acho que foi por causa do meu marido. Na sequência eu falo com ele, e aí eu já acho que é por causa da conversa com ele. Mas na verdade eu carreguei da sua conversa. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tinha que trabalhar isso, de onde que vem o nosso... Por que estamos nos sentir essa consciência e controle dessa emoção, né? Então, assim, de onde que vem esse sentimento? Dá uma mini repetida. De onde... Você voltou? Porque tá de onde vem esse sentimento? Como que eu controlo isso? Como que eu mudo do negativo para o positivo? Né? Então a gente tem que mudar a inteligência emocional, essa capacidade de você reconhecer o seu sentimento, né? E controlar, e reconhecer o sentimento do outro também, e ter uma gestão desse sentimento do outro. Vê se eu tô conseguindo identificar. A gente já conversou sobre, a gente já trabalhou isso. Mas vê se esse é um bom exemplo. É como praticamente eu converso com alguém e essa pessoa me dá uma resposta, uma pronta resposta super agressiva. É eu entender como eu me comuniquei, onde eu peguei naquela pessoa, onde feriu ela e por que ela me respondeu dessa maneira. E eu também saber corresponder e não carregar isso para uma próxima relação ou um próximo... Exatamente. Exatamente. Primeiro é você ter controle dessa sua impulsividade. Porque, na verdade, a emoção, ela vem, é um estado físico. Então, a emoção, ela vem antes do sentimento. Então, assim, emoção é um estado físico que seu batimento cardíaco acelera, sua mão fica... Mas a emoção pode ter a mesma emoção para diferentes sentimentos. O sentimento é a interpretação.
Uhum. entendeu? Do que você dá aquilo. Então, por exemplo, se uma pessoa fala agressivamente com você, a sua primeira impulso pela emoção é você responder da mesma maneira, porque aquilo vai te gerar um alívio. E o É, cérebro vai entender que você. E a primeira sensação que o cérebro vai captar é de alívio. Então você tende a sempre reagir assim das próximas vezes. Só que aí, entendeu? Então, assim, quando você quebra esse circuito, quando você entende, tem a emoção e interpreta esse sentimento de uma maneira diferente, ou seja, com empatia, espera as coisas, dá o sentimento, experiência mental que você dá para isso, então, eu vou me acalmar, ele tá sobre entender o lado do outro, ele não. E se controlar, aí você consegue ter essa inteligência emocional, que é você controlar o seu sentimento em relação àquela situação. Você entendeu, Rê? Foi confuso entendi. agora? Não, não foi nada Né? confuso, super claro. E, ai, nossa, isso é uma mágica, né? Preciso Entendeu? aprender Então, a assim, fazer isso já. porque, não, e aí você começa a criar novas conexões e novas sensações, entendeu? Para situações, entendeu? E E aí aí o meu você cérebro vai começar a responder diferente nas próximas situações, né? exato, você consegue, por isso que é maravilhoso, porque a gente não nasce com esse circuito emocional pronto, é isso que eu tô falando, então a gente Mas por consegue quê? adaptar. Então, e eu acho que esse momento é bacana por causa disso. Então, assim, o que a gente podia tentar fazer. Ai, gente, a Lê é minha psicóloga, tá ali, que linda. Ela vai falar, depois ela vai dar um ok pra mim. Eu falei tudo certinho. Ela vai. Se a inteligência emocional, eu acho que nesse contexto é bacana a gente tentar trabalhar isso para essas situações do dia a dia, né? Ou para essas situações da TV, da mídia, assim, racionalizar mais, assim, o que fato, o que é racional, para o seu lado emocional ter esse equilíbrio da razão e Ô, da Rê, emoção. eu ia inclusive falar para você. Primeiro eu ia te pedir dicas, porque a gente vai abrir quando for 8h20, mais ou menos, a gente vai abrir essas perguntas que tem. Eu queria que Ah, você me legal. falasse uma coisa. Dicas, assim, olha, gente, pensa, igual o CNV. O CNV, é lógico que ele é todo um método aí, mas eu queria dicas. Quando a situação for assim, vamos sempre pensar num gatilho, enfim. Queria saber se você tem dicas pra Sim. gente com relação a isso, tanto a inteligência emocional quanto a comunicação. E eu queria saber, eu não lembro, cara, outra coisa que eu queria. Ah, se você tem exercícios, porque os seus exercícios são transformadores. Ah, é verdade. Eu mando os exercícios, sim, né, para a gente trabalhar. Eu acho que a gente podia, com quem está assistindo, é, tentar se comprometer essa semana para fazer alguma transformação. Eu acho que a gente pode trabalhar essa prática de tirar um pouco do julgamento do nosso olhar. Então, escrever, sei lá, eu passei para vocês essa semana, né? 3 avaliações que eu faço e 3 observações. Então, assim, Sim. quando eu julgo, colocar no papel, quando por uma situação, eu estou julgando, colocar 3 situações de julgamento e daí transformar esses julgamentos em observações. Foi Sim. clara? Por exemplo, Foi. eu coloco assim, eu sou, sei lá, ansiosa. Isso é um julgamento que eu faço de mim mesma. Daí você depois transforma numa observação. Quando estou nessa situação de risco, né? Eu me sinto, meu coração acelera mais rápido. Você entendeu? Então, Sim. ficar tentando transformar. Transformar. Eu acho que é isso da comunicação. E também vamos ver uma de inteligência emocional. Eu acho que é quando vier essas questões mesmo de impulsividade para uma reação mais sem falta de controle emocional, trazer para reverter para o estado, tipo, ou pensar positivo, né? Já cortar esse pensamento e já ir para o positivo, ou já transformar isso num olhar do que o outro precisa, assim. Tipo, o que ele está precisando?
né? Por Por exemplo, que se sua filha será que está ficar... acontecendo dessa maneira? Por que será que ele está reagindo dessa Isso, maneira? isso, exatamente. Eu acho que são dois exercícios bacanas que a gente pode fazer para tentar manter a saúde mental que a gente tem, né, que está passando por esse momento Preservar, tão né, Rê, nesse difícil, momento. preservar Eu acho que. Desculpa, pode continuar, daqui Não, a pode pouco eu falar. falo. Eu acho que nesse momento, pelo menos eu tô tentando, assim, que me ensinaram, mas eu tô tentando, nesse momento, eu não tô querendo me cobrar muito também com relação às expectativas, porque eu acho que a gente relaciona ficar em casa com uma série de expectativas de mudança de vida. Então, por exemplo, Uhum. e agora nessa quarentena eu vou acordar e vou fazer yoga, à tarde eu vou fazer treino funcional, eu também vou me alimentar super bem, eu vou tomar aquele limão todo dia que eu acordar, aí eu vou tomar não sei o que. Cara, eu vou fazer uma máscara por dia, eu vou hidratar o cabelo todas as vezes que eu lavar. Aí chega, quando chega no final do dia, do segundo dia, você tá exausta, você tá morta. Então eu tô tentando não me sobrecarregar dessa maneira, até porque a gente tá Sim, trabalhando à distância e tal. sim, Mas eu tô tentando enxergar, e eu tenho certeza que depois desse período vai mudar muito o comportamento das pessoas. É, é. em todos os sentidos, assim, eu acho que Uhum. o consumo vai ser diferente, as pessoas vão valorizar mais os momentos. Eu acho que também não é à toa esse momento que a gente está em casa e que a gente precisa Sim, mesmo praticar essa questão da tolerância, da convivência, sim. porque não é à toa que a gente está passando por isso, que a gente está tendo esse recomeço. Para mim é uma nova chance, assim, sabe? Sim, é lindo olhar assim. Eu acho que a gente, na verdade, não tem escolhas, né, Rê? Tipo, então, É, assim, é uma situação, a gente vive de escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas, eu acredito muito nisso, na nossa autorresponsabilidade dos nossos caminhos, né? sim, Então, assim, eu escolhi percorrer esse caminho que eu estou percorrendo, você escolheu o seu, e isso transforma a vida mais maravilhosa porque você não culpa ninguém, né? exato. Então, mas agora a gente está num momento que a gente não tem escolha, né? Então a gente É, está vivendo nesse momento. Então, dentro dessa minha situação que estou, né, que não vai ser para sempre, que estamos, o que que a exato. gente vai fazer com isso? O que que a gente vai tirar de lição para a nossa vida e para a nossa sociedade e para o nosso meio convívio que vai transformar. Sim, Eu acho que esse olhar para o outro, esse cuidado para o outro, ver o que ele precisa, olhar para os idosos com mais carinhos, porque eles não são tão mais produtivos, né? Então a gente tende a negá-los ou a é, excluí-los de uma maneira. Então a gente foi forçado a olhar para isso, a gente está forçado a olhar para um monte de coisa que a gente não queria enxergar, né? exato. Então, assim, o que a gente vai fazer com esse momento? Eu acho que primeiro, exatamente, tentar transformar para quando voltar, a gente voltar de uma maneira diferente. Não só a gente, mas o que a gente quer construir para a nossa vida. É, Mas será que é saudável a gente trabalhar do jeito que a gente estava trabalhando? Será que a gente precisa trabalhar tanto? Né? Lógico, existe todo um contexto econômico envolvido, eu acredito nisso, eu acho que também é preocupante, porém, a gente está numa situação que a gente está preservando a nossa vida. Então, é é, primeiro a vida, né? E depois eu esse rombo concordo. econômico, né? Eu Então, assim, a concordo gente tem. e eu acho que por mais que nessa questão assim de rever mesmo as nossas atitudes, eu acho que assim, por mais que você já tenha esse cuidado, por mais que você já tenha conhecimento da sua inteligência emocional, da sua comunicação, vale a pena rever sempre, sabe? Porque eu acho que a gente, às vezes, a forma como a gente está lidando com as pessoas não é a pior maneira, mas pode ser melhor. E agora, Sim, depois com disso, certeza. eu acho que depois disso é uma chance que a gente está tendo de melhorar e melhorar, Sim. sabe? Sim, seria muito triste a gente passar por tudo isso e voltar como nós estávamos, né? Exato. Então, ou pior.
né? Então eu acho que é muito tempo para a gente refletir mesmo, é, olhar para esse tipo, outra coisa que eu queria trazer também, que eu pensei que às vezes a gente tem que usar esses hábitos, essa oportunidade para também mudar hábitos, até dessa conexão mesmo, porque outro dia estava eu, a Marina num celular, o Sérgio no outro, e eu no outro, dentro de É, casa. Então, assim, eu tô tendo a oportunidade de conhecer a pessoa que eu escolhi para viver e não tô investigando isso, né? Não tô exato, trabalhando isso. A gente tá junto, mas tá separado. Então, olha que exato. loucura. A gente teve que se separar, a gente está no mesmo ambiente, mas a gente ainda está separado. Olha É que doideira é exatamente essa. isso. Não, e eu falo muito isso também com relação à nossa casa, ao nosso espaço, junto com quem a gente convive. Eu estava falando para o Thiago hoje, Ti, a gente nunca usou tanto fogão, mas não é a questão de usar o fogão, é a questão de usar juntos. Peraí, porque de dia Sim, de semana, lógico, a nossa rotina é pesada, a gente chega e quem tem aquela disponibilidade vai realizar a atividade da casa, enfim. Mas espera, por que a gente não transforma isso em algum. Não precisa ser uma obrigação, mas em alguns momentos numa coisa prazerosa, sabe? Por que no nosso sábado a gente de fato não senta no sofá e fica junto, conversando, sim, vendo alguma coisa que a gente queira juntos? Então, eu acho que estava faltando um pouco para a gente se reconectar. sim, sim. Ótima oportunidade. Exato, vamos aproveitar. Agora eu vou pôr as perguntas. Vai lá, Vamos gente, ver, pergunta. vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, tem um monte, peraí. Vou por aqui, ó. Tolerância é igual a paciência? Não, é diferente. Hum, Tolerar é quando você não tem escolha, entendeu? Você tá lá no. Nossa, fica assim na cara. Ô, Rê, eu não tô te vendo por causa da pergunta normal. Fica assim. é O, normal. Rê, o Rá, a Rá que perguntou, né? Ó, É. Rá, a tolerância é quando você não tem escolha, entendeu? Você tem que trabalhar essa aceitação. Então, a paciência, ela é um exercício, né, que você tem que ir desenvolvendo, ou você tem ou você não tem. É igual tolerância, mas é diferente. Eu É entendi. igual, mas é diferente, entendeu? Eu entendi. Paciência, a Mari fica passando tudo. Como que eu posso falar? Por exemplo, paciência é mais um estado é mais um estado mental mesmo. E tolerância é aquilo, é tipo mais nação, entendeu? Eu acho que eu não sei explicar, tipo, na. Tolerância é quando você tem que aceitar aquilo, tem que tolerar, Tá aceitar. claro. Para mim tá claro. Tolerar nossa, para mim é tão. Não tem nem definição essa palavra. Eu tolerei aquela atitude. E aí a Isso. paciência E, você vai exercitar. exercitando, exatamente. Outra coisa que é legal falar sobre tolerância, que eu acho que na nossa cultura tem muito a ver, é que ela tá o ser que tipo de ser visto como submisso, né? Tá. Um ser tolerante ser visto como um ser submisso. Então, eu acho que é legal falar essa diferença, assim, de tipo, É. é meio cultural, assim. Ah, ele é tolerante, mas ele é, tipo, sabe, um cagão, assim. Mas É. Não, totalmente nossa, diferente. é exatamente isso. A gente faz essa relação mesmo. Vamos para essa aqui, ó. A inteligência emocional basicamente é o equilíbrio dos sentimentos. Eu vou tirar para. Isso. Ela é o equilíbrio, na verdade, da razão e da emoção, né? Então, assim, não é você Hum, equilibrar todos os sentimentos, né? Mas é você entender que sentimento é aquele que você tá, entendeu? E você ser capaz de administrar esse sentimento. Entendeu? Não é uma, por exemplo, pelo que eu entendi da pergunta, não é você administrar felicidade, tristeza, é, alegria, entendeu? Não é você administrar todos esses sentimentos juntos, não. É quando eu me sinto triste, o que eu faço com esse sentimento, entendeu? É ter consciência e conseguir autogerir esse sentimento, tipo, trazer ele para alegria. aqui tá falando, ó. É um filtro. O que é? Elas estão falando, é um filtro isso. Um Deixa eu filtro, ver outro. exatamente.
Darará. Ai, gente, Do Yazid de Jardim. Vivemos cadê? agora num momento em que o abraçar é proibido. Estamos assim. Que a comunicação assertiva e a empatia seja mais praticada nesse ambiente online e virtual também. Talvez seja o nosso desafio agora, é verdade. Eu acho que é bem bacana trazer isso, porque a gente não tá. A empatia ela pode ser feita nesses momentos também de online, né? Que a gente está muito intolerante, talvez. Exatamente. A gente tá querendo resumir muito tudo. É, Sim. aí, ó, Priscila, moramos em muitos aqui, marido, cachorro, gato, minha mãe. A convivência é bem intensa e percebo que, deixa eu ver se ela, que Fico irritada. eu tolero, mas não tenho paciência, olha lá. Então, é um exercício, né? Você trabalhar, talvez você olhar com mais empatia o outro, porque eu acho que às vezes a gente fica muito ligada no eu, né? Eu preciso de espaço, eu preciso de cuidado, eu Isso. preciso de atenção. Então, você olhar pro lado de quem está envolvido na sua família também. Então, vamos supor, sei lá, se você está irritada com seus pais ou alguma coisa, tentar enxergar a necessidade deles também, né? O que que eles estão precisando, o que que eles querem dizer, se eles estão precisando de espaço. Então, assim, a paciência, eu acho que é um exercício também, mas assim, ela pode ser desenvolvida com essa empatia mesmo, de olhar para o outro e perceber o que que você pode fazer para melhorar essa situação, não esperar que o outro faça alguma coisa para essa situação melhorar para você, né? Então eu aprendi muito com isso. Eu olhava sempre para o meu lado, assim, e eu acho que esse olhar do tipo, por que que ele está fazendo isso? Por que que ele está agindo assim? O que que ele precisa, né? Muito, evita muitos conflitos e faz a gente exercitar essa paciência também. Nossa, eu preciso disso com a minha mãe, né, mãe? Você tá aí me ouvindo. Eu tenho consciência que eu preciso e a Renata vai me ajudar. Aí eu e minha mãe, mas eu sabe uma coisa? Porque eu e minha mãe a gente sempre falou, é porque a gente é muito igual. Ai, a gente é assim, a gente é muito igual. Ah, sim. Vocês se Então, rotulam. Olha lá, a Pri tá falando, porque exatamente. você rotula ela também, né? É, É, a gente se rotula muito. muito. E aí vocês se colocaram nessa caixa aí e não vão sair nunca, né? Não, a gente vai Tem que sair sair, agora. É vai hoje. A sair. gente vai sair. É A gente hoje. vai fazer um FaceTime agora pra sair dessa caixa. E aí, mais perguntas? Olha, mais uma aqui, calma. Pulou aqui uma pergunta. Darará, darará. Cadê, gente? Eu não vejo onde aparece. Darará. Peraí, peraí. Aqui. Nossa, é do Tiago. Qual a medida entre você ficar sozinho e estar em coletivo para se encontrar? Ai, que bonita essa pergunta, Ai, a adorei. cara Qual a medida entre dele. você? Eu acho que o estado é o mesmo no coletivo ou sozinho. Eu acho que esse encontro ele pode acontecer das duas maneiras. Eu acho que muito pelo contrário, não significa que você está sozinho, que você precisa ter um encontro com você mesmo. Eu acho que os encontros mais bacanas com você acontecem no coletivo, né? Porque no coletivo que você desperta em você, tipo, o outro desperta alguma coisa em você que está em você. Você por É você verdade. mesmo é Talvez você fique muito. só muito brando, né? Você com você mesmo. E você Nada por te você mesmo é desafia, muito. Nada te constrói, te nada. Então, assim, eu estimula. acho que estimula. O coletivo ele é um grande aprendizado, né? Então, assim, o coletivo e a diversidade do coletivo também, eu acho É, que faz um grande encontro em você e te proporciona grandes aprendizados, porque você tendo esse contato com o maior número de diversidade possível dentro do coletivo, você consegue captar coisas que você quer para você, né, e inserir isso no seu contexto de se encontrar e no sentido de que você também não quer, mas eu experimentei, né? é, Então, eu acredito que eu não vejo o autoconhecimento
como aquela questão de, vou ficar sozinho aqui no meu quarto, existe essa parte da meditação, de você entrar em contato com o seu interior. Mas eu acho que vai muito de você refletir, assim, o que eu aprendi com isso, né? O que essas questões... o que eu vou tirar disso para minha vida? O que eu gosto, o que não gosto? Porque às vezes a gente incorpora as coisas